Tem um paciente que pergunta: prostatite causa urticária? Pode causar sim. Qualquer condição clínica onde cause um processo de inflamação do seu organismo pode ativar os chamados receptores Toll-like, né, que são receptores relacionados a processos inflamatórios e ativar, então, o mastócito a se romper, tá? Então, o Toll-like, ele se liga a vírus, ele pode se ligar também a substâncias pró-inflamatórias. Então, qualquer coisa que cause inflamação, prostatite, o que for, né? Infecções, infecção urinária, infecção pélvica, pneumonias, né? Tudo isso pode levar a urticária, tá? O que leva à inflamação pode levar a urticária, principalmente a prostatite, tá bom? Agora tem que saber se a sua prostatite é uma prostatite bacteriana, se é uma prostatite não bacteriana, qual o tipo de prostatite que está te acometendo, né? Porque, por exemplo, a prostatite não bacteriana não tem uma bactéria envolvida, então a chance é menor, não é impossível, né? Mas a gente sabe que a prostatite, inflamação da próstata, que não tem envolvimento de bactérias, tem menos processo inflamatório sistêmico, né, do que uma prostatite bacteriana. Então tem que ver tudo isso, tem que realmente analisar caso a caso, mas em tese sim é possível causar urticária e a única forma de você melhorar da urticária totalmente é melhorando da prostatite. Pode fazer o antihistamínico, pode fazer tudo que tem direito para urticária, é importante, mas tem que fazer o bom diagnóstico, né, uma ressonância magnética, né, tem aquele teste um teste importante para prostatite, quando você tem dificuldade de analisar a causa da prostatite, que é o teste de... Depois eu me lembro. É um teste de massagem próstata. Tem um nome em inglês, smell e smears e alguma coisa. Smears e alguma coisa, eu não me lembro exatamente. Mas você faz a massagem prostática, e ali na massagem prostática, o médico faz a massagem prostática, né? E ali ele vai coletando, né, a urina, ele coleta o material que sai da próstata, né? E vai tentando identificar através de técnicas de identificação aprimoradas, como o método PCR, se existe alguma bactéria ou algum outro tipo de germe que esteja colonizando aquele local. Faz a cultura também da secreção prostática e tudo mais, tá bom? Depois eu me lembro do nome. É um nome um pouco difícil. Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui. Eu fui diagnosticado com urticária crônica idiopática. Todos os exames já foram feitos. Será que esse será o meu diagnóstico para sempre? Assim, é chato isso, né? Mas, infelizmente, pode ser que não, tá? Boa parte das chamadas urticárias crônicas idiopáticas, ou seja, sem diagnóstico definido, quando não há um envolvimento assim, muito grande do sistema nervoso central, né? Que existe um receptor MRGPX2, que é um receptor no mastócito que está ligado a catecolaminas. O que são catecolaminas? São as substâncias produzidas quando a gente se estressa. Adrenalina, né? Catecolaminas. Então, existe um receptor chamado MRPX2 e esse receptor ele está sendo muito ativado hoje devido à nossa vida moderna e tudo mais. Mas quando você melhora o seu estresse, quando você faz trabalhos diversos, né, para não se estressar, né, relaxamento, de meditação e tudo mais, oração, que é muito importante, e mesmo assim você continua tendo urticária, e você sente até que está menos estressado, mas você continua com aquela urticária. Assim, estatisticamente, a maioria das urticárias crônicas idiopáticas são doenças que ainda estão muito no começo e que não conseguem ser diagnosticadas por nenhum método, tá? Eu não estou dizendo que são todas, mas boa parte delas sim. Estudos que têm acompanhado pacientes durante anos têm demonstrado que boa parte daqueles pacientes que começaram com urticária sem diagnóstico definido, 5, 10 anos, acabam desenvolvendo alguma doença. Ou uma doença reumática, ou algum câncer, ou algum problema no sangue, né? Uma doença linfoproliferativa, né? Tem crianças, por exemplo, que começam com urticária, cronifica a urticária, porque é muito comum urticária em crianças, mas a urticária aguda, né? Com até 6 semanas, e a maioria das vezes dos quadros de urticária aguda está relacionado a processos infecciosos e dentre eles os virais. Intoxicações também, criança com muita bobagem,
vai para fast food e tudo mais, né? Mas quando a criança cronifica a urticária, ou seja, acaba se tornando uma urticária crônica sem causa definida, tem uma relação de doenças ligadas ao sistema imunológico que malignizam, né? Então, por exemplo, o linfoma é uma possibilidade num futuro, não no momento. Se você fizer os exames, biópsia de gânglios e tal, não vai ter nem gânglio que vai biopsiar. Os exames estão todos normais, mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, aquela urticária pode virar um linfoma, entende? Não é que a urticária vira um linfoma, mas aquela urticária, ela pode ser o sinal de que um linfoma muito inicial começou, mas que não é diagnosticado pelos métodos existentes e que, ao mesmo tempo, também aquele linfoma não causa nenhum problema de saúde. A pessoa tem uma vida normal, sem nenhum tipo de acomissão mais importante por causa do linfoma, entendeu? Então é algo que a gente precisa ficar de olho, né? Se seu filho, por exemplo, está desenvolvendo uma urticária crônica que não melhora, então a gente precisaria realmente avaliar isso com mais atenção e talvez até encaminhar para outros especialistas e tentar abrir mão de métodos mais aprimorados a título de diagnóstico molecular para a identificação da possibilidade de uma doença muito no início e que possa ser debelada facilmente com um tratamento precoce, tá bom? E a pessoa não vai morrer disso, né? Vai morrer de velho, mas não desse problema, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Tem uma pergunta aqui de uma criança, de uma mãe, né, que pergunta o seguinte: minha filha está louca para usar esmalte. É seguro usar em crianças? Não. Não tem nenhum estudo que mostre que é seguro o uso de qualquer esmalte em criança, tá bom? Muito cuidado, porque você pode induzir uma sensibilização precoce, por assim dizer, na sua filha, e ela pode se tornar uma adulta doente, alérgica, né? A gente sabe que as coisas que mais causam alergia no esmalte é o sulfato de níquel e as fragrâncias, né? E que, de certa forma, poderiam já induzir uma sensibilização ao sulfato de níquel. Então, você imagina, por exemplo, uma criança não poder usar nenhuma bijuteria quando se tornar uma moça. É um problema, porque as bijuterias são feitas de sulfato de níquel. Cloreto de cobalto também. Em um caso mais grave, por exemplo, existem marca-passos que são feitos de sulfato de níquel. Então, a pessoa vai precisar botar um marca-passo, vai precisar botar alguma prótese cerebral, alguma coisa que tenha algum componente metálico no corpo, e aquilo ali vai induzir a reação. Então, você imagina, sensibilizar a criança desde novo a um negócio que não havia necessidade, né? Até porque, o que acontece? O sistema imunológico da criança ainda está em formação. Então, do adulto, ele está meio que estabilizado, da criança não está estabilizado, está em formação ainda. Então, tudo que você expõe à criança, você pode direcionar ela a ter um perfil imunológico para o futuro, tá? Então, totalmente contraindicado. Criança é criança, adulto é adulto, tá bom? Esse negócio de querer tornar nossas crianças adultos pequenos, está errado isso, tá bom? Não faça isso, não. Obrigado aí pela sua pergunta.